Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre mini contratos. Mini contratos, futuro mini de Ibovespa. O mini contrato futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial pessoas físicas e pequenas empresas, possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos listados, e administrados pela Bolsa de Valores, a nossa B3. Isso é possível, melhor dizendo, desde a criação de um contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado, se comparado ao contrato padrão do futuro de Ibovespa. O Ibovespa tem como critério o retorno total das ações, refletindo assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem, os dividendos. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para a rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da Bolsa. Além disso, o mini contrato futuro de Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado financeiro nas mais diversas posições, garantindo uma melhor gestão de risco aos seus investidores, além da interação percebida em caso de operações realizadas com o contrato padrão de Ibovespa e outros ativos. Características técnicas. Objeto de negociação, Ibovespa. Código de negociação, WIN, WN. Tamanho do contrato. Contrato futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo que cada ponto será de 20 centavos. Cotação, pontos de índice. Variação mínima de apregoação, 5 pontos de índice. E lote padrão, 1 contrato. Último dia de negociação, quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. E data de vencimento, quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Caso não houver sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação. Meses de vencimento são os meses pares. E liquidação no vencimento é sempre financeira. Razões para se operar. Instrumento para estratégia de proteção, hedge, contra exposição em renda variável. Esses são os motivos para você operar um mini contrato, do índice, ou comumente chamado, popularmente conhecido, mini índice. Possibilidade de replicar o comportamento do índice sem ter o desembolso financeiro e os custos de transação do mercado à vista. Utilizando-se do fator de correlação das ações com o próprio índice futuro, é possível realizar operações de proteção contra a volatilidade do mercado de ações, mesmo em quantidades diferentes das composições, daquilo que compõe o índice. Por meio de uma única operação, o investidor pode manter posições altamente líquidas sem negociar as ações diretamente, Isso aí ele faz individualmente aí no mercado à vista. Permite arbitragem entre o mercado à vista com ações ou ETFs, E participação por tipo de investidor. Nós temos a instituição financeiras, 3%, movimentando esses mini contratos aí da bolsa, Investidor institucional, são 10% do volume. Não residente, 44%. Pessoa física, 42% e outros. Esses não residentes são os estrangeiros. Então a gente vê qual é o peso aí, pra gente ficar antenado aí com notícias internacionais, que vão impactar aqui nas nossas operações do nosso day trade aqui. Vantagens e riscos de se operar. Vamos lá. Primeira vantagem. Com pouco dinheiro, eu já consigo negociar um mini contrato. Não tem lote padrão. Eu posso negociar um mini contrato apenas, Também posso investir em renda fixa e usar esses títulos como garantia, ou seja, deixo meu dinheiro rendendo sem correr riscos, Esses riscos, entre aspas, não tem como tentar ganhar dinheiro no mercado financeiro sem se expor a riscos, isso não existe, E eu vou utilizar esses títulos de renda fixa como margem para operar os mini contratos futuros, Outra vantagem importante do mercado futuro é o ajuste diário. Lembra lá que eu sempre comentei lá nas aulas anteriores, o ajuste, Aquele indicador Pre-Ocult, Pre-Ocult 4 lá que a gente usa lá no código, é o ajuste diário, No outro dia, já é feito o ajuste, ou seja, estou operando hoje, e no finalzinho ali vai sair aquele valor que é o ajuste para o dia seguinte, E o dinheiro do lucro ou prejuízo da operação será depositado ou retirado da minha conta, No caso do day trade, as posições vão ser zeradas no final da sessão, mas esse fechamento aí dos contratos, do contrato cheio,
vão ser replicados aí para a gente. E por fim, a liquidez, né? Hoje a quantidade de negócios com contratos de índice dólar é gigantesca, né? E dá um baile se comparado ao mercado de ações. Então, é um mercado com muita liquidez. E o que seria essa liquidez, né? Liquidez é a facilidade que temos em transformar algo em dinheiro, né? Quanto mais líquido for um ativo, mais fácil será se desfazer dele sem que haja desvalorização. O mini contrato futuro de índice é um dos ativos de maior liquidez no mercado de renda variável, superando até mesmo o mini contrato futuro de dólar, que por envolver um valor financeiro maior, possui uma liquidez menor. E por falar em liquidez, tem algo que geralmente nas plataformas aí você tem que aceitar, né? Quando está operando aí com mini contratos, a corretora vai te prometer aí taxa zero, corretagem zero, né? Se você tem que aceitar essa tal de RLP, né, que é o provedor de liquidez. O provedor de liquidez para o varejo, né, da sigla em inglês aí, RLP. É um serviço disponibilizado gratuitamente para os clientes das corretoras no envio de ordens na Bolsa de Valores. O objetivo do RLP é, sempre que possível, proporcionar a execução de ordens no melhor preço desejado, de forma mais rápida e prática. E como o RLP funciona? Atuando como um facilitador, entre aspas, de ordens de renda variável, o RLP aumenta as chances que essas ordens sejam executadas no melhor preço desejado, o mais rápido possível. Esse serviço está disponível de forma gratuita para os clientes das corretoras. A proposta desse serviço é garantir que todas as ordens atendidas pelo serviço serão executadas sempre em preço igual ou melhor ao desejado pelo trader, em respeito ao princípio de melhor execução, né? Best Execution. O RLP respeita a prioridade da fila de ordens enviadas pelos traders, né? Então, aquilo que fica lá na pedra, lá, se for uma ordem limitada, né? Ou uma ordem a mercado. E o que seria a alavancagem financeira que eu comentei, né, lá atrás? De forma objetiva, a alavancagem significa realizar uma operação em bolsa como se tivesse mais dinheiro do que realmente se tem. Em linhas gerais, com essa técnica, o trader pode comprar 1000 ações, né, ou contratos, né, possuindo apenas recursos para operar 100 ações ou 100 contratos, por exemplo. Portanto, quando se opera alavancado, o investidor tem a oportunidade de multiplicar os seus ganhos e fazer seu patrimônio crescer rapidamente. Mas, como diz o velho ditado do mercado, não existe almoço grátis, né? Da mesma forma que se ganha, né, que o ganho é potencializado, os riscos são igualmente crescentes e, por isso, operar alavancado requer muito estudo e gerenciamento de risco. A alavancagem pode ser feita tanto no segmento Bovespa, por meio das ações, como na Bolsa de Mercadoria e Futuros, né? Agora é tudo uma coisa só, tudo B3, né? Via contratos ou mini contratos de dólar e índice. Margem de garantia, recurso financeiro exigida pela B3 para cobrir o risco das operações com alavancagem. A margem fica depositada na bolsa e é devolvida ao investidor no dia seguinte ao encerramento da posição, tá? Em outras palavras, a margem de garantia nada mais é do que uma precaução de que você terá como honrar possíveis prejuízos em suas operações no futuro. Então a margem de garantia está ligada, né, à alavancagem. Por exemplo, você com apenas R$25 você vai conseguir operar um contrato de mini índice, né, que aí está batendo na casa aí de 118 mil reais, né, fazendo os pontos, né, passando aí para valor monetário, né. Então é muito grande, né, você um pedacinho pequenininho você movimentar aí um valor tão grande, né, se for falar do contrato cheio aí, né, você teria aí esses 118 mil reais para operar o contrato. Então essa é a sua exposição, essa é a sua alavancagem. É por isso que eu comentei lá no início, lá na primeira aula, no primeiro módulo, de que com R$50 eu já consigo operar no mercado, com R$100, não, né? É assim, colocando o mais flexível possível, seria no mínimo, o ideal pelo menos R$1.000 para cada mini contrato. Seria o mais razoável para você operar aí com coerência,
com estratégia, stop técnico, conseguir sobreviver e lucrar aí no mercado. Agora, operando um contrato com R$ 25, entendeu? 10 contratos com R$ 300 na conta, isso aí é suicídio, né? É suicídio a prestação aí. Você não dura uma semana no mercado, tá? Se durar uma semana, ou você teve muita sorte, ou você é até um cara bom, tá? Fechando esse exemplo aí, pelo menos, no mínimo, né, R$ 500 por mini contrato seria o suficiente, desde que você não passe de 5 contratos, tá? Passou de 5 contratos, aí você precisa de pelo menos aqueles 1.000 que eu falei lá anteriormente, tá? E continuando aí no assunto da margem de garantia, ela é um valor inicial que o trader precisa ter em conta para se posicionar em algum produto do mercado futuro. Ela corresponde a ativos que precisam ser previamente depositados na corretora, aquela grana que você manda para lá, antes de fazer uma operação alavancada. Todos os investidores que operam no mercado futuro são obrigados a depositar uma garantia para cobrir as suas operações alavancadas, tá? Isso diminui substancialmente as chances de ocorrência de inadimplências, trazendo muita segurança para o mercado. Ou seja, a margem de garantia garante a solvência, né, a capacidade de pagamento do mercado. Os principais ativos que podem ser utilizados como margem de garantia são dinheiro, é claro, ações, Tesouro Direto, títulos de crédito privado, como CDBs de algumas emissoras, né? Entre outros. E agora você pode fazer até por Pix, manda o teu dinheiro para lá rapidinho. E se você for operar um mini com 25 prata, você vai perder rapidinho também. Também é importante entender o conceito da chamada de margem, né? Que refere-se ao valor de garantias que precisarão ser depositados como margem de garantias, né? Vamos a um exemplo. Mini índice, R$ 25. Mini dólar, 25, né? 125 para o contrato de índice, né? E R$ 125 para o contrato de dólar. Agora no mini ali pro day trade. Agora, se você quiser brincar de cassino e simular que você está em Las Vegas, você vem para a bolsa e vem operar um mini contrato de índice com R$ 25. Não, melhor, vem operar, bota R$ 50 lá na sua conta na corretora e vem operar o mini dólar, né? Para você ver o que vai acontecer. Nunca façam isso. TIC, o que é o bendito TIC, né? A variação mínima, né? A variação mínima dos mini contratos futuros de índice, né? É de 5 pontos, ou seja, ele caminha de 5 em 5 pontos e não de 1 em 1 ponto. Então, o TIC do mini índice é de 5 pontos. Diferente do mercado de ações, por exemplo, que a variação mínima, né, do TIC é de 1 centavo, tá? A variação mínima do mercado de ações é de 1 centavo. Por exemplo, a Petrobras pode ser negociada a R$ 30, depois a 30,01, em seguida a 30,02, justamente porque sua variação é de 1 em 1 centavo, né? Cada TIC corresponde a 1 centavo. Já o mini índice não, né? Ele é negociado, por exemplo, a 100 mil pontos, né? E se subir a próxima cotação, então é sempre de 5 em 5 pontos. Depois 100.010 pontos, 100.015 pontos, 100.020 pontos, tá? E nunca 100.001, 100.000 e meio, né? Não existe isso, é de 5 em 5 pontos. E o ajuste diário, né? O mercado futuro tem como característica o ajuste diário, ou seja, se você está posicionado em algum ativo no mercado futuro diariamente, é feito um ajuste financeiro em sua conta, para bem ou para mal, vamos ver isso aí. Quando você compra uma ação e ela sobe ou cai, você só tem um ajuste financeiro. Quando você encerra suas posições, por exemplo, né, vamos dar um exemplo. Eu comprei ações de uma determinada empresa ao preço de 20 pratas, R$ 20. Só aí, depois desse um ano, né, não estava precisando dessa grana, eu precisei tirar esse dinheiro de lá, tá? Mas durante esse período, na minha carteira lá, custodiada lá, ela caiu para R$ 15, tá? Como eu estava precisando do dinheiro, eu resolvi vender, né, aquela ação. Nesse caso, né, somente quando eu resolvi encerrar minha operação, o ajuste financeiro ele foi concretizado. Durante todo o período em que eu estive posicionado, o meu financeiro não mudou. O que houve foi uma desvalorização dos ativos que eu tinha em minha carteira. É claro que meu patrimônio diminuiu, mas só houve, né, a concretização do prejuízo no dia que eu encerrei a operação, tá? Então, eu comprei a ação a R$ 100, né? A ação desmorona 90% no dia seguinte, né? E é claro que eu estou com prejuízo, mas eu só vou assumir, digamos assim, esse prejuízo quando eu realizar, né, aquela venda daquele ativo e tirar esse dinheiro lá da corretora, né?
Aí eu vou realmente concretizar o meu prejuízo. Agora, se eu deixar lá em carteira lá durante mais 10 anos, exemplo, e depois a ação se valorizar e até passar do meu break-even, né? Ou seja, meu ponto que eu entrei, tudo bem, ela está em carteira, tá? Já no mercado futuro não é assim, né? Diariamente a minha conta ela é ajustada. Por exemplo, comprei um mini contrato futuro de índice Bovespa a 100 mil pontos e permaneci posicionado, tá? Eu não vendi no mesmo dia. Não estou falando do mini, não, tá? Estou falando do contrato cheio. No dia seguinte, a bolsa vai fazer o ajuste. Comprei a 100 mil pontos e no final do pregão o mini contrato fechou a 101 mil pontos, né? O que vai acontecer? No dia seguinte, vai entrar um financeiro na minha conta equivalente a essa diferença de 1.000 pontos, né? Isso vai acontecer diariamente enquanto eu estiver posicionado, enquanto aquele contrato estiver no seu prazo ali de validade. O nome disso é ajuste diário, mas lembre-se que esse ajuste acontece somente enquanto você estiver posicionado. Para encerrar uma operação no mercado futuro, basta você fazer uma operação inversa, né? É muito simples. Se eu comprei um mini contrato futuro de índice Bovespa, para encerrar essa operação de compra, basta eu fazer uma operação inversa na mesma quantidade, ou seja, eu vendo um mini contrato futuro de índice Bovespa, que a operação está encerrada automaticamente. Agora vamos falar sobre o futuro mini de dólar, né? Em um contrato futuro de dólar, é como se o trader estivesse estimando quanto estará valendo o dólar daqui a um mês. No índice, compradores e vendedores combinam uma cotação para o contrato relacionado ao índice Bovespa em uma data futura, tá? Os contratos cheios de índice e de dólar não estão ao alcance da maioria dos pequenos investidores. Um contrato cheio de dólar equivale a 50 mil dólares, tá? E o mínimo que se pode operar é um lote de 5 contratos, ou seja, você teria que ter disponível 250 mil dólares. Já no índice, cada contrato vale aproximadamente 100 mil reais, né? Com base aí na pontuação, né? Hoje está até um pouco maior. E o lote padrão mínimo também é de 5 contratos, totalizando R$500 mil. Nos contratos, né, no mercado futuro, o trader tem a oportunidade de operar alavancado, ou seja, não é necessário ter em conta o valor total de um mini contrato para poder operá-lo, né? As corretoras pedem apenas uma margem de garantia, né, equivalente a uma determinada variação da cotação, caso seja preciso cobrir um prejuízo, né? Então, aí com isso o que acontece? É possível você entrar em um trade, né, de dólar com apenas R$25. Eu reforço o que eu já falei lá atrás. Viu o tamanho do problema? Nunca façam isso. Vencimento, né? Os mini contratos futuros têm vencimento, por isso é um contrato futuro. Ao fazer qualquer operação com contratos futuros, a grande questão é: qual é a cotação do dólar ou do índice no futuro? Será maior ou menor? Mas que futuro é esse, né? O vencimento do contrato do mini dólar é mensal, sempre no primeiro dia útil de todos os meses. Já o vencimento dos contratos de índice é sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares. Por que você precisa saber disso? Simplesmente porque o código do mini índice ele vai mudar a cada vencimento. Já no mini dólar vence todo mês, sempre no primeiro dia útil, né? O código de todos os minis, seja de dólar ou de índice, sempre vão começar com a letra W. E o do índice terá na sequência as letras IN, né? Então vai ser W e N. Ou seja, teremos o radical WIN. Já o de dólar, as letras após o W são o DO, né? Então teremos o radical WDO, né? Na sequência, a próxima letra que forma o radical de 4 letras, né, que compõe o código desses contratos, vai ser referente ao mês de vencimento, tá? Então, o mini contrato de índice, a gente vai falar o código de negociação é WIN, W-I-N, e o código de negociação do mini dólar é WDO, tá? Então vamos lá, futuro de índice dólar, né? Janeiro, F, fevereiro, G, março, H, abril, J, maio, K, junho, M, julho, N, agosto, Q, setembro, U, outubro, V, novembro, X e dezembro, Z. Então, WDOZ20, né, é um mini contrato de dólar com vencimento em dezembro de 2020, né? WDO, mini dólar, Z,
é para contratos com vencimento em dezembro, e 20, que é o ano de vencimento desse contrato, né? Já o INZ20 é um mini contrato futuro de índice Bovespa que vence em dezembro de 2020. O IN significa mini contrato futuro de índice, Z é referente ao mês de dezembro e 20 que se refere ao ano de vencimento. Pontos e valores, tá? O mini dólar se move de meio em meio ponto. Cada meio ponto vale R$5. Portanto, a variação no mini contrato, né? Um contrato representa a perda ou ganho de R$10. Principais diferenças entre mini contratos e contratos futuros. Os mini contratos de mini dólar na Bovespa são contratos futuros. Eles se diferenciam dos contratos cheios porque, além da margem ser mais baixa, o investidor consegue negociar apenas um mini contrato, enquanto com contratos cheios o lote mínimo seria de 5 contratos. Esses mini contratos são mais fáceis de operar porque nem todos os contratos padrões podem ser negociados pelo home broker e a margem de garantia é um grande diferencial por ser menor. Por exemplo, o contrato do dólar cheio vale aí 50 mil dólares, né? E o lote mínimo é de 5 contratos, totalizando aí 250 mil dólares. Como cada contrato exige uma margem de garantia de R$25 mil, seria preciso, em média, aí R$125 mil para operar o mínimo de 5 contratos futuro padrão. E caso a operação dure mais de um dia, né? Com mini contrato de dólar, qualquer pessoa que consiga arcar com uma pequena margem de garantia, aqueles R$25 que eu falei, pode aproveitar as oportunidades do mercado futuro atuando com câmbio, né? Mas também se expondo aí demais, né? E qual mini contrato operar? Eis a questão, né? Você primeiro precisa saber qual é o seu gosto, né? O seu apetite aí ao risco. Faça um teste de perfil de trader, né? Ao entrar nesse segmento, pode acontecer perdas ou ganhos significantes em pouco tempo. Se for iniciante no mercado de contratos futuros, com certeza vale mais a pena trabalhar com mini contratos de índice para ganhar experiência e entender o funcionamento dessas operações. Os contratos de dólar exigem um acompanhamento mais de perto do mercado internacional, além de um maior capital e conhecimento intermediário de análise técnica. Afinal, cada ativo possui o seu comportamento e reações ao mercado. Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós conhecemos um pouquinho mais sobre os mini contratos e eu te aguardo na nossa próxima aula.